resultado que se tem. Antes eu usava os suplementos como um tratamento adjuvante, então eu fazia tratamento tradicional, usava bastante medicamentos para dor crônica, né, que a gente conhece, os anticonvulsivantes, antidepressivos e tal. E, de repente, os pacientes começaram a melhorar tão rápido. Às vezes, na primeira sessão, que eu quase não faço nenhuma intervenção, converso, prescrevo alguma coisa, eles já melhoravam, que eu acabei. Hoje, eu começo o tratamento pelos suplementos e quando o paciente não tem uma resposta satisfatória, aí eu implemento a medicação. E até brinco, eu até mudei minha maneira de cobrar, porque diminuiu muito o tempo de tratamento. Então, hoje eu cobro mais a primeira consulta, porque tem gente que não tem uma segunda consulta. Então, o uso dos suplementos, assim, ele mudou muito a minha maneira de trabalhar. E eu comecei, eu vou falar com os pacientes do SUS também, né? Tipo, eu falo, existe tal possibilidade, se o senhor puder comprar. E as pessoas compram, principalmente o magnésio, e depois que a pessoa começa a usar, ela tem uma melhora tão grande, não só de dor, mas a qualidade de vida dela, que eles fazem questão, eles não param mais de usar, tá? Ele tem muitos ganhos secundários, assim, tá? Então, vocês, se quiserem testar, eu sempre faço um desafio quando eu falo sobre essa aula de magnésio. Hoje eu vou falar do magnésio para vocês, tá? Comecem usando o magnésio em vocês, e aí depois me contam o que vai acontecer. Depois vocês passem para a família de vocês, e depois vão querer passar para os pacientes. E aí, no fim, vocês vão ficar chato, que nem eu, que eu quero que todo mundo use magnésio, sabe? Como a gente faz assim, todo mundo tem que fazer terapia, quando começa a fazer terapia, agora todo mundo tem que usar magnésio. Então, ele é um suplemento muito impressionante, assim, o resultado dele. Por que eu escolho falar sobre o magnésio, tá? Eu uso outros suplementos, tá? Até também dou curso sobre isso e tal. Mas o magnésio, ele é para dor o mais importante dos suplementos, assim, talvez com os melhores resultados clínicos. E ele tem muita segurança, tá? Então, essa uma hora a gente conversando, você tendo acesso a essa literatura, vocês vão se sentir bem à vontade para prescrever, e os riscos são, assim, virtualmente nulos, tá? E existem outros que a gente tem que estudar mais, aprofundar mais, mas o magnésio, assim, para mim, é até uma questão de saúde pública, sabe? Se a gente conseguir implementar o uso do magnésio na população, a gente teria melhora de muitos quadros, tá? Porque ele tem efeitos sobre a ansiedade, sobre a pressão arterial. Eu até nem vou falar de pressão arterial, mas eu achei um artigo bem legal falando sobre a fisiologia do magnésio na questão da pressão arterial, e eu mandei ele para vocês, tá? Ele é um cardioprotetor também, ele melhora o desempenho muscular, então ele melhora, aumenta a sensibilidade à insulina, tá? Então ele tem reflexos diferentes, doenças crônicas, enfim, melhora o sono. Então, se a gente puder ampliar o número de pessoas usando magnésio, certamente vai ter bons resultados na saúde pública, tá? Bom, aí vem deixa eu só um pouquinho, eu não sei se eu estou com a tela certa aqui, eu acho que não, mas eu estou no PowerPoint. Tá. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar a minha tela inteira. Aparece tá ali, né? O slide inteiro, né? Tá. Então, assim, a primeira coisa que eu vou falar para vocês é sobre evidências, porque esse é o primeiro argumento que todo mundo fala quando a gente fala de suplementos. Não tem evidência. Então, eu já vou começar explicando isso, tá? E isso é uma coisa que eu gosto de falar também por eu trabalhar nessa área, tá? Isso virou quase que um dogma, sabe? Tu falar, não tem evidência, então não se fala nisso, vamos sepultar esse assunto, né? E não é bem assim, tá? A gente sabe que a medicina baseada em evidências, ela é suportada por 3 pilares, né? Uma delas é a evidência, é a melhor evidência disponível, né? Não quer dizer que eu só possa usar procedimentos ou terapias que tenham um nível A de evidência. Ela também se baseia na expectativa do paciente, né? No que o paciente está disposto a fazer e às vezes solicita, e na experiência clínica do profissional. A gente sabe que até mesmo os guidelines, né, quando são feitos pelas associações médicas, odontológicas e tal, eles procuram as melhores evidências, mas na ausência de revisões temáticas, eles vão baixando o critério, né? E quando não se tem evidências suficientes, ainda assim um guideline pode ser feito
com base na opinião de expertos no assunto. Então, às vezes, aquilo que tu está prescrevendo, achando que tem nível A de evidência, é somente a opinião de um cara da associação, da sociedade, enfim, lá. Então, não... E a outra questão é que poucas terapias em qualquer área da saúde têm um nível A de evidência. Não é tão simples assim. Se a gente fosse esperar ter as mesmas evidências dos suplementos que se tem de medicamentos, a gente não ia, ou enfim, de outras terapias, a gente não ia fazer quase nada, tá? Então, qual que é o meu princípio, no que eu me baseio quando eu vou pesquisar estudar sobre algum suplemento ou implementar o uso? Primeiro, eu penso sempre na segurança, tá? Então, eu costumo ler primeiro os artigos sobre segurança, ver se eu estou pisando num terreno seguro, né? Bom, tem segurança, a gente, enfim, né, claro, vai procurar o que tem de estudos clínicos, enfim, de revisões, mas também a gente tem que lembrar da fisiologia e da bioquímica, né? Eu fiz o mestrado em fisiologia humana, e às vezes eu olho para certas coisas e eu penso, parece que as pessoas não fizeram fisiologia, ou esqueceram fisiologia. Porque tem coisas que são faladas que são absurdos, totais, fora de lógica. Então, assim, é claro que o mecanisticamente, também conta se aquilo tem lógica ou não, tá? E a gente tem que se preocupar com a segurança. E aí a gente vai, então, para a parte dos estudos, tá? Sempre lembrando que os estudos grandes, que são multicêntricos, eles são caros, né? O grande problema da pesquisa, principalmente no Brasil, é o financiamento. Então, quem mais vai investir em pesquisa vai ser a indústria, porque não é uma crítica, porque é óbvio que se eles são empresas, eles querem lucro, né? Então, eles vão investir em coisas passíveis de serem patenteadas, né? E o momento que eles vão ganhar o dinheiro é enquanto está válida a patente. E não se pode patentear o magnésio, não se pode patentear coisas da natureza, né? Então, não existe pesquisa praticamente da indústria na suplementação. Existem pesquisas de grupos de pesquisa, assim, de universidade e tal, mas não é o investimento pesado que se tem nos medicamentos. Então, tu nunca vai ter o mesmo grau de evidência, tá? O que não significa que não haja evidências e que não hajam, principalmente, resultados, tá? Então, isso é uma coisa importante da gente lembrar, tá? A saúde, né, como a gente sabe, ele não é somente a ausência de doenças, né, é um estado de perfeito bem-estar físico, mental e social, e ela deriva do estilo de vida das pessoas, né, o manejo do estresse, atividade física, o sono, a nutrição, né. Então, quando a gente está pensando em suplementação, a gente está pensando nessa parte, assim, da qualidade de vida, e não somente em tratar uma doença, tá? Até, enfim. E quando a gente pensa em nutrição, a gente tem que lembrar que a gente se alimenta muito mal hoje em dia, né? Todo mundo come muito alimento ultraprocessado, com muita gordura trans, enfim, a questão de frutose, de xarope, de glicose, tudo que é carboidrato pior possível, né? Eles colocam em tudo. E, além de nós termos, então, alimentos pobres, nós também temos muitas questões, hoje em dia, de desbiose intestinal, problemas de absorção, né? Desde por estresse, pela nossa alimentação, pelos poluentes, enfim. Então, o nosso estilo de vida hoje, ele nos adoece, tá? Eu sempre brinco que a gente parece uns ratos de laboratório, porque a gente só tem luz artificial, ninguém anda no sol, ninguém anda ao ar livre, dorme fora de hora, desregula todo o nosso ciclo circadiano, né? Nutrição horrível. Então, é óbvio que se a gente melhorar as bases, a gente vai começar a ter diminuição de doenças. Lembrando que hoje se sabe que, basicamente, a grande maioria das doenças crônicas, que são as que mais matam, principalmente nos países desenvolvidos, tem como base a inflamação, tá? E a gente, não tendo um bom estilo de vida, principalmente, né, não tendo uma boa saúde intestinal, a gente não vai ter saúde, tá? Mas isso cada tópico desses dá para abrir um mundo, assim, né, de conversas que agora não cabe, mas só para lembrar, tá? Então, quando começa a melhorar, eu vou tratar a dor do paciente. Mas eles melhoram o sono, eles melhoram a disposição, a fadiga, então a pessoa começa
ter como ganho secundário melhoras de outras questões, tá? O que são... Eu estou falando rápido para dar tempo de falar tudo, mas me interrompam se precisar, tá? Então, suplementos alimentares, aqui a gente tem alguns conceitos, tá? Compostos individuais, usados na terapia ou prevenção de deficiências, ou quando um aporte constante do nutriente é requerido, ou quando uma enzima faltante é reposta. Então, é um conceito amplo, tá? Desde nutrientes, né, de vitaminas, enfim, de alimentos que são apresentados de uma forma mais concentrada, como também as enzimas são consideradas suplementos, como a lactase, que todo mundo lembra, né? E enzimas pancreáticas, e até mesmo alguns hormônios, como a melatonina, é considerada um suplemento, tá? E alguns fitoterápicos, tá? E aí, coisas que eu sempre gosto de lembrar, aqui tem a questão da Anvisa sobre a suplementação, tá? O que eu gosto de lembrar, assim, que a gente usa suplementos alimentares, existem, todo mundo já prescreveu citoneurin, enfim, né, vitamina B12, a própria metformina, ela surgiu como um suplemento e hoje ela é um medicamento, e a própria curcumina, hoje tem um medicamento que é o Motori. Então, assim, a gente já tem contato com alguns suplementos, tá? Até o próprio lítio, né? Se a gente achar, não, como é que pode um suplemento, um mineral, vai ter um efeito, assim, como um medicamento, né? A gente sabe a diferença que faz o paciente usar lítio, quem precisa, né? Bipolar, sei lá. Então, eles têm efeitos bem significativos, tá? O que acontece com os pacientes, assim, que é bem comum, é a pessoa achar que é medicamento, tá? Eu estou tomando um remédio, nossa, vou tomar tantas cápsulas. E é importante a gente lembrar o paciente, eles não são medicamentos, tá? Eu sempre falo, eles são alimentos concentrados, é que para tu ter aquele princípio ativo naquela concentração, teria que comer quilos daquele alimento, né? Como a cúrcuma, por exemplo, para tu ter 1000 miligramas de curcumina, né? Tu teria que comer quanto de cúrcuma? O que não invalida tu comer bem, óbvio, né? Mas quando a gente quer um efeito terapêutico, né? Aí a gente precisa, às vezes, de uma concentração maior. Então, eles são fornecidos em formas farmacêuticas como cápsulas, mas eles não são medicamentos. E tanto eles não são medicamentos que eles não seguem a mesma legislação, tá? Então, eles são... não têm o mesmo controle que os medicamentos. Não passa... pelo que eu entendo, tá? Não passa pela Anvisa como os medicamentos. E aí que está o risco, porque tem muita falsificação, tá? Então, a gente tem que, depois no final eu vou falar para vocês sobre isso, assim, como a gente pode fazer para minimizar esse risco, tá? Os suplementos, como eles são moléculas que estão agindo em processos muito básicos celulares, tá? Como cofatores de enzimas e tal, eles vão atuar em muitos processos biológicos, tá? Então, o próprio magnésio, tem artigos que falam que ele participa de mais de 300 reações bioquímicas, e alguns falam até em 600. Então, na verdade, é óbvio que ele não vai ter um alvo específico, eles vão agir em várias coisas, e aí, quando tu fala, é bom para várias coisas, a pessoa pensa, não deve ser bom para tudo, mas ele realmente tem vários efeitos. A diferença também dos suplementos para os medicamentos é que os medicamentos geralmente vão ser algo exógeno, algo ou sintético, né? E que o organismo, é estranho ao organismo, ele vai precisar eliminar aquilo, né, em algum momento. E os suplementos, muitos deles são substâncias que são essenciais para o funcionamento, como o magnésio, mas a gente não produz. E ele está na constituição, inclusive, do nosso osso, né, dos dentes, enfim, dos músculos. Então, eles não são encarados pelo organismo como um corpo estranho, assim como os medicamentos. Logo, eles têm menos efeitos adversos em geral, tá? Muito mais seguros do que qualquer medicamento. E aí tem a questão também de alguns mitos que o pessoal adora falar. Ataca o fígado. Faz mal para os rins. Isso são mitos, tá? Eu não botei aqui porque eu não estou falando desses suplementos hoje, tá? Mas nas aulas que eu falo, existem muitos suplementos que o pessoal gosta de atribuir risco hepático, que tem estudos mostrando que eles são usados para intoxicação hepática causada por outros medicamentos, tá? A própria N-acetilcisteína, ela é agora eu não vou me lembrar o nome, do paracetamol, quando existe aquele intoxicação pelo paracetamol, tá?
Então, eles, pelo contrário, por eles terem efeitos antioxidantes, e muitos são quelantes também, tá? Então, eles geralmente não têm risco hepático e, pelo contrário, protegem, tá? Muitos deles também têm estudos mostrando pessoas que têm gordura no fígado, enfim, e eles têm bons resultados nesses tratamentos, tá? Então, não dá para a gente se deixar levar por esses argumentos, essa coisa pronta de bate e volta, sabe? Vamos buscar na literatura o que tem, e aí a gente pode discutir, né? Óbvio, a gente tem que estar com a cabeça aberta e nada é totalmente inócuo, mas essa conversa, assim, muito de resposta pronta, refutando sempre tudo, ela é uma conversa rasa, tá? Bom, vamos entrar então no magnésio, né? Assim, me desculpem, tá? Eu vou ser chata, eu vou falar de... Eu adoro falar sobre mecanismos de ação e receptores, tá? Vai ter uma parte chata no início, depois a gente vai para a parte aplicada, tá? Então, o magnésio, ele é um metal alcalino terroso. Na natureza, ele encontra-se em estado sólido nas rochas, no solo e no mar. O que é uma coisa interessante é que ele é mais... Os solos vulcânicos são mais ricos em magnésio, tá? Então, o solo no Brasil é pobre em magnésio. Nós não temos solo vulcânico, tá? Diferente do Japão. Então, a gente pode partir da premissa que todo mundo no Brasil tem alguma deficiência de magnésio, tá? Depois nós vamos ver ali a questão de dosagem e tal do magnésio. Mas mesmo que a pessoa se alimente bem, eu vou comer, então, tudo certinho, verduras, ainda assim ela não vai conseguir, provavelmente, atingir a quantidade, a ingestão necessária diária do magnésio, tá? A importância do magnésio no nosso organismo. Ele é o segundo íon mais abundante dentro da célula. O primeiro é o potássio, e ele é o quarto no organismo. A gente sempre pensa em sódio, potássio, cálcio, mas o magnésio é tão importante quanto ou mais importante, tá? Então, a gente não pode se dar o luxo de ter deficiência de magnésio e achar que nada vai acontecer. Aí, ele participa de centenas de reações enzimáticas. O conteúdo total de magnésio no organismo é, em média, 24 gramas, tá? Sendo que a maior parte está no osso, ele faz parte da hidroxiapatita, e o restante no compartimento intracelular muscular, tecido conjuntivo e somente 0,3% no plasma, tá? Por isso que não é muito válido a gente dosar o magnésio no sangue, porque ele não representa o status real do magnésio, tá? No plasma, ele vai estar nas formas ionizada ou complexado com ânions, tá? E ligado a proteínas. Aqui fala das concentrações plasmáticas, tá? De 0,7 a 1 micromolar. Isso varia também na literatura, vocês vão ver que até nos artigos que eu mandei para vocês, às vezes tem valores diferentes, tá? Qual que seria a quantidade recomendada de ingesta de magnésio diária? Seria em jovens e adultos entre 240 a 420 miligramas por dia, tá? Isso também está numa tabelinha aqui mais para frente, depois vocês podem consultar. E olha só, um estudo mostrando que aproximadamente 60% da população dos Estados Unidos não consome a quantidade recomendada de magnésio. Isso também é meio óbvio, porque eles conseguem se alimentar pior que a gente, né? Mas eles fazem os estudos que a gente não faz, né? Então, a gente tem os dados dos Estados Unidos. E houve um declínio na ingesta de magnésio na população dos Estados Unidos de 500 miligramas por dia no último século para 175 a 225 miligramas por dia, tá? Ele é principalmente nos alimentos verdes escuros, nos vegetais verdes escuros, porque ele faz parte da molécula de clorofila, tá? Aqui nós temos, então, a ingesta, né, recomendada. Eu, óbvio, não faço nenhuma suplementação em gestantes, nem bebês, nada, até porque não, enfim, né, pelos problemas que eu trato, não aparecem pessoas tão jovens, mas até mesmo na gestação se recomenda essa suplementação, né? Daí aqui a gente tem as quantidades, tá? Bom,
a farmacocinética, tá? Então, o magnésio, ele tem absorção intestinal, tá? Ele tem uma via transcelular, que ela é saturável por dentro das células, e uma absorção difusa passiva, que ela é paracelular, tá? Mais ou menos a gente absorve entre 40% e 50% do que a gente ingere do magnésio. A questão da biodisponibilidade é bem importante, tá? Ela é maior em formulações orgânicas. Então, não é a mesma coisa eu usar o óxido de magnésio ou o cloreto de magnésio e usar, por exemplo, o magnésio glicinato, né, o quelado ou o malato, enfim. Então, sempre que eu puder associar ele a porque ele não vai ser puro, né? Ele tem que estar ligado a outro elemento. Aí eu preciso, preferencialmente, que seja um elemento orgânico ou um aminoácido, tá? E aí vem um alerta, assim, que esses suplementos, esses multivitamínicos, eles não são muito indicados, tá? Porque ali a absorção é muito pobre. Além deles costumarem colocar doses muito baixas, se for ler lá na tabela nutricional, eles usam muito óxido de magnésio, que é o mais barato, e quantidades muito baixas, tá? Então, quando a gente quer fazer uma suplementação de verdade, é melhor que ela seja personalizada, tá? E a excreção do magnésio, ela é renal, tá? Então, aqui a gente tem a homeostase do magnésio, tá? Então, ele é absorvido, a maior parte no intestino delgado, uma parte também no intestino grosso, e vai, então, né, ser estocado nos ossos, nos músculos e em outros tecidos. E ele vai ser eliminado pelos rins. Lá no rim, ele pode ser reabsorvido, tá? Então, o metabolismo do magnésio, ele é feito pelo intestino e pelo rim, tá? Quando a gente está com pouco magnésio, ele vai absorver mais e vai eliminar menos, tá? Tentando preservar aquele magnésio que está circulante. Quando a pessoa tem uma ingesta satisfatória, enfim, ela vai eliminar mais aquele magnésio. Isso é uma das coisas que garante a segurança dele, tá? Porque numa pessoa que tem a função renal preservada, ela vai eliminar o excesso. Então, isso nos dá mais segurança. Claro que eu estou falando da via oral, tá? Se tu for fazer no venoso, enfim, talvez não dê tempo de tu ter uma eliminação tão rápida, dependendo da dose que tu use. Mas a via oral, ela é extremamente segura em pacientes que têm uma boa função renal, tá? E aí, o que acontece? É mais ou menos que nem o cálcio, tá? Ele é... Quando tem pouco magnésio circulante, ele vai lá e tira aquele magnésio dentro das células, até mesmo do osso, para manter a magnesemia, acho que é esse o nome, que seria, então, a concentração sérica dele, tá? Essa é importante. Outra coisa também, tá, que é importante salientar, que nós também estamos falando de pacientes relativamente saudáveis, né, com nenhuma doença importante, é diferente de uma pessoa que está na UTI, que aí qualquer variação, sei lá, vai ser muito perigosa, mas falando da via oral em pacientes saudáveis, né? Bom, o magnésio tem muitos mecanismos de ação, tá? Os que eu estou colocando aqui se relacionam à dor, tá? Mas ele tem outros, certo? Para a dor, bastante importante, tá? Que é o bloqueio do receptor de glutamato do tipo NMDA. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele é um receptor que está no sistema nervoso central. Ele é um receptor de glutamato que está muito relacionado à neuroplasticidade, até a questão do aprendizado e tal, né? Mas na dor, quando essa via de dor ela é muito estimulada, por muito tempo ou com muita intensidade, porque os receptores que estão sempre ali ativos são os do tipo AMPA. Tá? Existem outros, mas relacionados à dor são os do tipo AMPA. E quando tu tem a abertura dos canais, dos receptores NMDA, que ele é um receptor tipo canal de cátions, tá? Tu tem uma amplificação da sinalização de dor, e aí tu tem a questão da neuroplasticidade, brotamentos de espinhos dendríticos e formação de novas sinapses da dor, tá? Então, o cérebro vai se moldando
para sentir dor, isso se chama sensibilização central. E o primeiro evento que acontece é a ativação dos receptores NMDA. O receptor NMDA, ele é um canal e ele é fechadinho por um íon magnésio, tá? Ele está ali no poro dele, obliterando. E para tu conseguir deslocar aquele íon, tu precisa de uma despolarização maior do neurônio, tá? Então, por isso que ele não é ativo com qualquer dor, digamos, tem que ser uma dor mais intensa ou mais prolongada. Para vocês terem uma ideia desse mecanismo, né, um fármaco que tem um mecanismo também de inibição ou de antagonismo do receptor NMDA é a cetamina, né, que é um anestésico geral, que até também é usado em casos extremos de dor crônica, né, hoje em dia se usa para dar uma resetada. Claro que ele não tem a potência da cetamina, né, mas para vocês terem uma ideia, então, do valor que ele tem no tratamento da dor. Ele também estimula a liberação de óxido nítrico, aumenta a afinidade do receptor de serotonina. Aqui eu peguei esse de outro artigo, tá, mostrando também alguns mecanismos, tá? Então, aqui a gente tem os receptores muscarínicos, tá, do sistema nervoso parasimpático, e ele inibe, então, esse receptor, que é o receptor metabotrópico, tá? Ele também inibe os receptores nicotínicos, tá? Que são receptores ionotrópicos. E aí, isso aqui nos dá uma parte da explicação do porquê, e ali a questão do óxido nítrico, né? O porquê que ele também tem um bom efeito na pressão arterial, tá? Uma das coisas é porque ele diminui o tônus vasomotor. Ele é um relaxante muscular também, tá? Inclusive, conversando com anestesiologistas, também já me falaram que ele é usado às vezes, até me corrijam se eu estiver errado, se tiver alguém aí nessa área, enfim, que ele também às vezes é usado durante a anestesia geral, e até quando eu fui fazer uma cirurgia no passado, o anestesiologista me recomendou a suspender o uso do magnésio para não atrapalhar o trabalho dele, porque ele é um inibidor do sistema nervoso central, tá? Então, para ele ter mais controle do quanto estava aprofundando aquela anestesia, tá? Só que, ao mesmo tempo que ele inibe os receptores que estão lá na placa motora do músculo, ele estimula os receptores adrenérgicos do tipo beta. Então, ele causa vasodilatação. E ele inibe os receptores, os canais de cálcio do tipo L. Então, essa ação inibindo esses canais de cálcio que são dependentes de voltagem, também explica uma outra função dele, que ele age como estabilizador de membrana, tá? Por isso que também um mecanismo dos fármacos que a gente usa para dor crônica, como os anticonvulsivantes, tá? E ele também faz parte da bomba de sódio e potássio, tá? Então, para manter como é que eu vou dizer, para regular a estabilidade das células, né? Manter ali só porque eu tenho que lembrar, eu esqueço. Manter a voltagem certa, daqui a pouco me lembro da palavra, ele também é importante, tá? Potencial, manter o potencial correto da membrana dos neurônios, tá? Bom, quais são as funções fisiológicas que envolvem o magnésio? Então, armazenamento, metabolismo e utilização de energia. Então, as enzimas que utilizam ATP, tá? A maioria delas tem o magnésio na sua composição. Então, basicamente, quase todas as funções têm alguma enzima que tem gasto energético, né? Na síntese proteica, na função neuromuscular, ligação de hormônios a receptores, secreção de paratormônio, estabilidade de ácidos nucleicos e compõe as enzimas ATPases, tá? Isso aí, aqui a adenilato ciclase ali da que a gente estava falando, né? Então, isso está nos artigos, depois vocês podem dar uma olhada. E eu fui bem querida e eu passei os artigos no Google Tradutor, tá? Mas, às vezes, pode ter alguma diferença em alguma palavra, mas até para facilitar a leitura. As palavras importantes, elas estão escritas corretas. Outra coisa, regulador endógeno de outros eletrólitos, inibição da absorção e distribuição de cálcio, estabilização do potencial de membrana por modular correntes de sódio e potássio, controle do tônus vasomotor, controle da excitabilidade cardíaca, liberação de neurotransmissores.
Aí, também vendo ali na literatura e conversando com os profissionais de outras áreas da saúde, né, o pessoal fala que se usa, né, o magnésio, no caso de eclâmpsia, não sei se usa ainda hoje para evitar as convulsões, né, e eu vejo que ele tem uma função antiarrítmica também, eu já vi isso na literatura, eu não coloquei aqui, e vi também bastante artigos na parte de cardiologia falando nisso, então ele tem uma função de proteção cardíaca também, tá? O que nos dá ainda mais tranquilidade para uso na população que a gente sabe do SUS, pessoas mais idosas que têm, enfim, N problemas, então a gente sabe, não está prejudicando, né? E aqui, então, mostra algumas funções, ó. No osso, ele induz a proliferação de osteoblastos, ele mantém a estabilidade do DNA, ele é essencial na replicação do DNA, na transcrição do RNA, cofator do reparo do DNA. Aqui fala do complexo magnésio ATP, então essas enzimas que utilizam ATP, elas requerem magnésio. Aqui, ó, tá mostrando o receptor NMDA, ó, ele é um canalzinho que tem um magnésio aqui, e quando tu consegue, então, uma despolarização suficiente, ele é deslocado, e aí, então, o cálcio, né, que é um cátion, pode passar. E aqui a gente tem o canal de cálcio, tá? Para a gente guardar, tá, assim, palavras-chave, assim, sempre pensar no magnésio como inibidor do sistema nervoso central, então ele vai causar relaxamento, vai melhorar o sono, por isso que é bom que se use à noite, tá? E ele vai ser um relaxante muscular, e ele vai ser um antagonista do cálcio, tá? De maneira direta e indireta. Então, por vários mecanismos, ele age contrariamente ao cálcio, até mesmo ajudando a regular os níveis de cálcio. Então, a gente sabe que o cálcio, o que o cálcio está associado? Com contração muscular, liberação de vesículas, né, de neurotransmissores, e o magnésio contrabalança isso. Então, eu vou ter sempre o relaxamento na presença da quantidade ótima de magnésio, e eu, inclusive, estou diminuindo o risco, porque todo mundo pensa no risco da vitamina D, né, que aumenta o cálcio, né, e realmente o cálcio em níveis muito altos, ele pode até ser um sinalizador da apoptose, pode levar à morte, mas o magnésio, ele ajuda nessa inibição dos efeitos do cálcio, tá? E aqui nós temos, então, algumas enzimas que o magnésio compõe, tá? Aqui ele na forma livre, ionizada, ou na forma conjugada. E aqui, olha só, na via glicolítica, tá? No citosol, lá no nosso ciclo de Krebs, ele faz parte de todas essas enzimas aqui. Piruvato quinase, enfim, enolase. Por que eu estou ressaltando isso? Porque na dor, tá? A gente trata, a maioria das dores que eu trato, eu acho que talvez a maioria das dores em geral são dores musculares, tá? Quando a gente tem dor muscular, a gente tem um músculo que está fadigado. Isso gera todo um círculo vicioso, né? De incapacidade de contração, mas também incapacidade de relaxamento daquele músculo, porque ele precisa de ATP para relaxar, tu tem menor irrigação, tu tem uma dor por isquemia também, às vezes, naqueles pontos gatilho, né? E tu dando energia, capacidade de geração de energia para aquela célula, tu melhora a função muscular e tu diminui a dor. Então, toda essa parte do ciclo de Krebs, e aqui, ó, na mitocôndria, tá? Então, lá na cadeia respiratória, na cadeia de transferência de elétrons, ele também participa dessas enzimas, tá? Eu sempre gosto de lembrar, geralmente o que é bom para o músculo vai ser bom para o neurônio, quando se trata dessa questão energética, né? Porque são duas células das que mais gastam energia. Então, também se tem grandes efeitos neurológicos do magnésio e os efeitos cardíacos pela questão da musculatura lisa, né? Então, aqui, ó, na questão do mitocondrial, cardíaca, do fígado, aqui também essas enzimas, tá? E o do receptor de insulina, olha só. Pensa, né, no problema que é hoje em dia a questão da resistência insulínica, e ele diminui essa resistência, então é resultados maravilhosos, tá? Magnésio inflamação, tá?
Então, além de todos esses mecanismos que a gente estava falando, também se viu, tá, que o magnésio, ele diminui tanto a produção de citocinas pró-inflamatórias, como o TNF-alfa, dos eicosanoides como os tromboxanos, né? Daí a gente lembra também ali do Dr. Milton falando da COVID, né? Que o grande problema é a parte tromboembólica, né? Inflamatória. Então, tu consegue dar uma melhorada nessa parte, tá? E ele também inibe o NF-kappa-beta, que é o fator de transcrição que dá início a toda a inflamação, tá? Então, ele age lá no núcleo, tá? Inibindo a inflamação. Ele reduz a proteína C reativa no plasma, que a gente sabe que é um grande marcador de inflamação e de risco cardíaco, né? E que não é muito fácil assim baixar. Então, o magnésio consegue fazer isso. Aqui, nós temos, então, consequências de baixa concentração de magnésio, tá? Então, a gente vai ter... o que pode causar baixo status de magnésio, tá? Problemas genéticos, às vezes polimorfismos, tá? Que geram N deficiências em geral, tá? Isso pode ser visto com testes genéticos. Baixa ingesta ou mal absorção do gastrointestinal, que isso aí a gente sabe que é o problema hoje em dia, né? Obesidade, síndrome metabólica e diabetes. Então, um paciente brasileiro que come mal, tem algum sinal de inflamação intestinal, como intestino mais constipado, ou diarreia, gases, cólicas, aí a pessoa obesa, ou tem qualquer uma dessas doenças que fazem parte ali da síndrome metabólica, ele é certamente uma pessoa deficiente em magnésio. Algumas drogas, como diuréticos, diminuem, quimioterápicos para o câncer, antibióticos, imunossupressores, tá? E o alcoolismo. Então, quando a pessoa está nessa situação de baixo magnésio, o que vai acontecer? Vai aumentar a produção de radicais livres, tá? De espécies reativas de oxigênio. Esse aumento dessas espécies reativas de oxigênio vai causar duas coisas. Uma é o estresse oxidativo, dano oxidativo direto, tá? No DNA, nas proteínas e nos lipídios, tá? Que vão ser oxidados, tá? E também eles são sinalização para via inflamatória, tá? Então, aí tu vai ter aqui o aumento do NF-kappa-beta e outros sinalizadores. E aumento, então, da liberação dessas citocinas pró-inflamatórias fibrinogênio, tá? E aí esse artigo é bem legal porque ele fala inflammaging, tá? Que eu achei interessante porque ele relaciona o envelhecimento, né, o aging, com a inflamação, como também estão relacionados, tá? Bom, aí a gente falou ali, né, as causas da deficiência, e uma causa que pode ser uma deficiência mais aguda seria vômito ou diarreia, tá? Doenças nas paratireoides também, tá? Os outros ali a gente já falou. Olha só, antipertensivos, como inibidores da conversão de angiotensina, também diminuem o magnésio, e drogas nefrotóxicas. E vocês vão ver ali no artigo da pressão arterial que ele também age inibindo a aldosterona e a angiotensina 2. Ele também tem esse efeito lá do mecanismo de renina-angiotensina, tá? Por isso, é mais uma das maneiras que ele baixa a pressão arterial, tá? E aí, o que pode acontecer na deficiência seria náusea, vômito, fraqueza, convulsões, tetania, fasciculações musculares, alterações no eletrocardiograma e arritmias, resistência à insulina e aumento do risco cardíaco em diabetes. Aí se fala bastante das cãibras, tá? Então, pacientes que têm cãibras, a gente também pode suplementar o magnésio, e eles sempre relatam isso, que às vezes não foi a causa que a pessoa procurou atendimento, mas ela diz, diminuíram minhas cãibras, tá? Também a deficiência do magnésio leva ao aumento da resposta inflamatória, inclusive neuroinflamação, que também hoje se estuda muito o papel da neuroinflamação nas doenças psiquiátricas, né, e também neurológicas, né, inclusive depressão, enfim. Outros mecanismos, né, além da serotonina. Hiperalgesia, que é a resposta aumentada à dor, tá? Deficiência de magnésio é modelo de dor para hiperalgesia em ratos. Olha que interessante. Quando a gente vai fazer uma pesquisa, então, com ratos, tá?
modelos animais, a gente precisa induzir aquele problema, né, aquela patologia, para testar o tratamento. Então, a gente induz algum modelo de dor no rato. E um dos modelos é tu dar uma dieta pobre em magnésio para ele passa a ter mais dor em geral, uma resposta aumentada. E tu tem a diminuição do limiar de dor também, tá? É um fator de risco para osteoartrites, tá? Associação entre baixa ingestão de magnésio e artrite reumatoide, fator de risco para migrânia, que é a enxaqueca, e para a cefaleia tensional, tá? Essa questão da enxaqueca é muito, assim, ó, marcante. Vocês vão ver depois ali o quanto ele é um bom tratamento para isso, tá? E a cefaleia tensional até pela questão da muscular, né? Quanto à dosagem do magnésio, se é que vale a pena, porque a gente vê bastante pessoal pedindo, tá? Só que o nível plasmático ele não reflete os estoques celulares. Para a pessoa que está com baixo magnésio plasmático, ela tem que estar muito mal, mas antes disso ela já vai estar com deficiência por baixo magnésio nos tecidos, né? Então, como ele é extremamente seguro, tu sabendo, né, da questão da saúde do paciente, e ele não vai, o excesso dele vai ser eliminado, eu não costumo dosar. Eu parto do princípio que as pessoas são deficientes e da sintomatologia clínica, tá? Mas, se quiser dosar, pode fazer. Uma das formas é o exame de urina de 24 horas. Como a gente sabe que a reabsorção renal do magnésio, ela varia de acordo com o status, quanto o magnésio circulante, quando a pessoa ela excreta menos de 80 miligramas por dia de magnésio, pode ser que ela esteja deficiente, porque isso seria um mecanismo compensatório, tá? Ela não está perdendo quase magnésio na urina. Para quem é contraindicado o magnésio? Alergia, como para tudo, né? Insuficiência renal, bloqueio atrioventricular e doenças neuromusculares importantes como miastenia grave. A hipermagnesemia, o que poderia causar? Hipotensão, depressão respiratória, narcose, alterações no eletrocardiograma. Mas a intoxicação, ela acontece numa dose a partir de 30 gramas de sulfato de magnésio, tá? E o sulfato de magnésio, eu sei que ele é para uso endovenoso, eu nunca vi ele sendo usado por via oral, até se o doutor Joedi souber. Então, é virtualmente impossível num uso assim doméstico, né, a pessoa conseguir se intoxicar. Ele é bastante seguro, a não ser em situações específicas, tá? Aqui nós temos as interações que podem acontecer. Para interações, eu já desisti de decorar, então eu uso aqueles aplicativos lá, tipo Medscape, e aí vou caso a caso, tá? E a gente também está com pouco tempo. E benefícios clínicos, então, analgésico, redução da necessidade de uso de opioides anestésicos, neuroproteção, tá? Porque ele diminui a liberação do glutamato, tá? Os efeitos excitatórios do glutamato, que a gente sabe que a excesso de excitação ele é tóxico para o neurônio, tá? E enzimas dependentes de cálcio, e ele causa também vasodilatação cerebral. Tem um efeito sinérgico com analgésicos e medicamentos para dor crônica, relaxamento muscular, que é interessante na questão do trismo ou disfunção temporomandibular, na minha área, né? Diminuição da dor muscular e melhor recuperação após o exercício, segurança e poucos efeitos adversos. Aí, existem, essas aqui, de repente, se eu achar, eu mando os artigos para vocês também, eu tenho eles, mas eu não tinha separado. Para vocês verem o quanto isso já está consolidado na questão da migrânia, tá? Existem sociedades internacionais que já têm nos seus guidelines o magnésio como um profilático para migrânia. Então, a Sociedade Canadense de Cefaleia recomenda fortemente o uso de magnésio na profilaxia de migrânia, mesmo com evidências de baixa qualidade, devido aos benefícios e mínimos efeitos adversos, na dose de 600 miligramas de magnésio elementar sob a forma de citrato diariamente. Eu acredito que a forma de citrato seria porque foi pesquisado, tá? Mas hoje a gente tem formas até melhores para uso no sistema nervoso central, tá? A Academia Americana de Neurologia e a Sociedade Americana de Cefaleia fazem a recomendação de nível B do magnésio em suas diretrizes, e a Federação Europeia de Sociedades Neurológicas faz a recomendação de nível C na mesma dose dos guidelines canadenses. Claro que ele não vai ter o nível de recomendação do fármaco por aquilo que a gente conversou, né?
da ausência de estudos, porque a questão do financiamento, impossibilidade de patentear, enfim, se bem que tem alguns fármacos, até analgésicos, que já estão vindo com magnésio associado, né? Aqui tem, eu não vou entrar nos estudos, tá, com vocês, por causa do tempo, mas revisões sistemáticas, tá? Aqui eu botei também meta-análises na diminuição na migrânia. Tem artigos, aqui, ó, na dor de cirurgia e artroplastia de joelho, tem um artigo bem interessante, que eu acho que ele está aqui na aula, depois podem procurar, que, se eu não me engano, que eles usaram não só na prevenção, a pessoa com crise de enxaqueca procurou atendimento, e aí eles fizeram um grupo com magnésio endovenoso e outro grupo com fármaco padrão, que, se eu não me engano, agora não me lembro o nome, tá? E ele não diferiu na analgesia do fármaco. Foi menor, tá? Mas não teve diferença significativa e durou menos tempo a do magnésio. Mas imagina que numa crise de enxaqueca, o magnésio não diferir do fármaco padrão é um grande resultado, né? Aqui, a comparação com o tratamento. Aqui a questão da magnésio na dor. Aqui para dor lombar, tá? Pacientes com câncer, eles tiveram melhora na dor e diminuição no uso de opioides, tá? Sem ele ter tanto aquele risco, né, da depressão respiratória. E aqui, ó, eu, né, não trato migrânia e nem fibromialgia, né? Eu trato dor orofacial, mas as pessoas chegam com pessoas fibromiálgicas, vão lá com dor orofacial ou pessoas que têm migrânia. Esses pacientes, essas dores respondem melhor ao magnésio até do que as dores que eu trato, tá? Então, a pessoa começa a tomar 600 miligramas de magnésio, ela diminui muito a frequência das crises de migrânia, tá? E a fibromialgia, eu brinco sempre assim, né? Entre aspas, a cura da fibromialgia. Eu passo bastante coenzima Q10 para os pacientes, tá? O paciente fibromialgico usar magnésio e coenzima Q10, ele fica muito melhor. Uma das hipóteses, né, não se sabe qual que é enfim, toda a etiopatogenia da fibromialgia, mas uma das hipóteses seria a disfunção mitocondrial. E esses dois suplementos melhoram muito a geração de energia, tá? E determinadas formações de magnésio mais ainda, tá? Aqui para neurologia pós-herpética, tá? Vamos ver aqui. Depois vocês podem olhar com calma, tá? Desculpa que tá tudo selecionado, porque quando eu tenho tempo de entrar nos artigos, é fácil para eu chegar ali onde que eu quero falar. E aqui, ó, uma coisa importante, tá? Só uma rápida reflexão. Se a gente procurar magnésio e dor, tu vai achar meta-análises, regiões temáticas de dor pós-operatória, tá? Dor aguda. Muitos resultados, isso é inquestionável. Na migrânia também. Tu vai procurar em dor crônica, tu não acha nada muito, não tem tanta evidência. Mas eu trato dor crônica e eu vejo que eles melhoram, sabe? E eu começo a pensar por que não tem as evidências, né? A minha hipótese, tá? É que, primeiro que eu acho que, pelo que eu vejo, os trabalhos mais comuns são da parte de cirurgia, né? Enfim, tu vê de grupos de cirurgia ou em pacientes que passaram por cirurgia, ou em anestesiologia. Então, se pesquisa muito ele na questão cirúrgica, pós-cirúrgico. Alguém quer perguntar? Então, tu tá vendo dor aguda, tá? E a dor crônica, primeiro que teria que ser um estudo longo, né? E a outra questão, tá? E aí eu atribuo bastante essa melhora na dor aguda aos efeitos até anti-inflamatórios do magnésio, tá? Mas aí tem uma questão. O magnésio não passa tão facilmente a barreira hematoencefálica. O grande problema da dor crônica é o receptor NMDA, ele está dentro do sistema nervoso central. Aí a gente vai olhar aqui, e a maioria dos estudos, tá? Como eles são ali, o uso deles cirúrgicos, são sulfato de magnésio endovenoso, tal, coisas do tipo. Aí esse trabalho aqui em ratos, tá? Eles administraram magnésio, tá?
O grupo controle, o magnésio, o cloreto de magnésio, o magnésio L-treonato, tá? E o sulfato de magnésio. Foi aparecer diferença lá no fluido cérebro espinal, né, no dia 24. O magnésio, então, o sulfato de magnésio, ele aumentou, fornecendo o magnésio apenas 10 a 19% no líquor, enquanto que no sangue ele já tinha aumentado em 10 a 300%. Então, quanto de magnésio foi administrado para ele conseguir subir um pouquinho, né, 10% lá dentro, entrar na barreira hematocefálica. Aí foi desenvolvido uma molécula, que é o L-treonato, tá? Que ele é um derivado da vitamina C. Não sei exatamente o que é essa molécula, mas ele foi desenvolvido com essa finalidade, para passar a barreira hematocefálica. Então, ele até é conhecido como magnésio cerebral, tá? E aí ele é o que mais tem rápido e mais concentração no fluido cérebro espinal. Então, quando a gente pensa sempre numa ação central, por exemplo, sono, memória, que ele tem bastante efeito na memória, ou dor crônica, é interessante pensar no magnésio L-treonato, tá? O problema dele é que ele é caro, mas também, como ele passa mais, tu não precisa de uma dose tão alta, tá? O que eu gosto de fazer é fazer o pessoal fala um blend de magnésio, porque tu junta os outros benefícios dos outros e tem efeitos diferentes. Então, assim, ó, existem N tipos de magnésio, tá? Eu vou falar dos que eu uso, tá? O magnésio tem que estar associado a uma molécula. Então, eu costumo usar 3 formas de magnésio. O magnésio L-treonato, que é o metabólico da vitamina C, que tem alta absorção e penetra a barreira hematocefálica mais facilmente. O magnésio dimalato, que ele está associado, o magnésio ao ácido málico. Ele tem uma alta absorção intestinal e tem uma boa ação muscular, até porque o ácido málico, ele faz parte lá do ciclo de Krebs também, tá? Então, não só o magnésio participa da geração de energia, mas também o ácido málico. Então, tu potencializa. Já que tu tem que acrescentar alguma coisa para melhorar a absorção, né? E sozinho ele não pode estar, então tu otimiza pegando uma molécula que vai te favorecer. O magnésio bisglicinato ou quelato, que é bastante comum, bem conhecido, ele está associado à glicina, que é um aminoácido, que, olha só, o GABA é o principal neurotransmissor inibitório do cérebro, tá? Mas na medula tem mais glicina do que GABA, ela é um principal neurotransmissor inibitório da medula, ela é esse aminoácido. Então, quando tu tá prescrevendo glicina ou glicinato, tu tá também tendo esse benefício, porque alguma coisa vai passar para o sistema nervoso, não tanto quanto o L-treonato. O cloreto de magnésio, que é bastante conhecido, e até a população em geral, o pessoal toma, né, faz, dilui na água, bota na geladeira, ele tem o seu efeito, mas ele tem pobre absorção, tá? E aí ele tem um efeito osmótico importante, porque aquele magnésio que fica ali na luz do intestino, ele vai ter esse efeito osmótico e ele gera, às vezes, diarreia, sabe? Solta mais o intestino. Então, isso pode acontecer com qualquer magnésio, mas com quanto pior a absorção, mais visível vai ser esse efeito. Então, pode acontecer de você passar em magnésio para alguém e a pessoa dizer que teve diarreia. Aí, a gente pode tentar fracionar essa dose ou diminuir a dose, tá? E evitar esses que são não orgânicos. E não é tão mais barato, tá? Então, vamos para a prescrição, tá? Então, como que eu faço com os meus pacientes, tá? A gente não tem muita padronização nos suplementos, tá? E eles têm uma grande faixa terapêutica, tá? E não é algo tão assim, até porque ele não tem lá os seus grandes riscos, então, assim, tem que ser tanto de tanto e tantas horas. Então, pode ser um pouco mais, um pouco menos, tá? Eu costumo me basear naquela tabela nutricional, e naquela diretriz dos 600 miligramas, tá? Então, eu costumo passar o magnésio, quando é o L-treonato, a partir de 500 miligramas, tá? Uma dose por via oral à noite. Se usa de 500 até 2.000 miligramas, tá?
Só que o L-trionato, ele é muito caro e ele tem pouco magnésio. Se eu não me engano, ele tem 13 ou 18% de magnésio elementar nesse composto. O resto é tudo L-trionato. Então, se eu quiser ter uma quantidade alta de magnésio elementar, além de dar muitas cápsulas, o paciente vai ter que tomar 10 cápsulas, vai custar uma fortuna. Então, o magnésio L-trionato eu sempre ponho um pouco, tá? Agora, os outros, o raciocínio que eu faço, tá? Eu penso sempre no magnésio elementar, porque o efeito do magnésio vai vir do quanto de magnésio e o íon magnésio, tá? Então, eu escrevo assim, magnésio elementar 200 miligramas, como dimalato. Aí o farmacêutico lá da farmácia de manipulação vai fazer o cálculo quanto de dimalato ele tem que pôr. Não sou eu que vou dizer, tá? Mais magnésio elementar, 200 miligramas, como bisglicinato. Por quê? Porque se eu pedir assim, ó, magnésio dimalato, 200 miligramas, vai ter 200 miligramas do composto todo, tá? Incluindo o dimalato. E eu quero 200 só de magnésio. Então, é isso que a gente tem que cuidar, o quanto de magnésio elementar eu estou fornecendo para o paciente, até mesmo quando a gente compra magnésio pronto, tá? Tomar uma dose por via oral à noite, com refeição. A refeição não é necessária para absorção, mas ele, às vezes, pode dar um pouquinho de enjoo, assim, esses minerais, sabe? Então, eu acabo pedindo para ser com refeição. À noite, pela questão do sono, porque ele não só vai inibir o sistema nervoso central, como vai relaxar a musculatura, vai baixar a pressão, então a pessoa tem um sono bom. E ele tem também um trabalho que eu vi, mostrando ele como um indutor do sono, diminuindo em 15 minutos o tempo para a pessoa iniciar o sono, tá? E ele dá um sono profundo, assim, que a pessoa, ela acorda mais descansada, tá? Então, a dose. Eu costumo usar, tá? 400 miligramas de magnésio elementar para dores em geral, pode ser 500, eu vejo que bastante gente usa 500 miligramas, tá? Então, o paciente que tem uma dor que começou há pouco tempo, ou uma dor não tão importante, 400. Se é uma dor crônica, uma paciente que tem fibromialgia, ou migrânia, ou enfim, aquelas dores mais importantes, pode usar 600 miligramas de magnésio elementar, tá? E isso pode se manter ao longo da vida, tá? É o que eu faço, eu passo 600 quando a pessoa melhora, e aí, junto com outros compostos, e estabilizou bem o quadro, a gente pode diminuir e ir para a dose mínima, tá, ali de 400. Mas se precisar, se for uma pessoa que tem enxaqueca, ela não tem cura, ela tem que tomar a vida inteira os 600, tá? Aqui só para mostrar o malato para vocês ali no ciclo de Krebs, tá? Que ele faz parte também. E aqui, ó, uma coisa importante. Então, quando a gente vai comprar industrializado, a gente não pode se basear pelo rótulo, porque na frente do rótulo diz assim, ó, bisglicinato de magnésio, 1.400 miligramas. Quando tu vai para a tabela nutricional atrás, tá dizendo assim, ó, de glicina tem 1.200, de magnésio tem 200. Isso em uma dose. Aí tu tem que ver quanto que é uma dose. Às vezes uma dose são 2, 3 cápsulas, tá? Então, se eu quisesse aqui chegar a 600 miligramas de magnésio elementar, eu teria que dar 3 doses. Digamos que a dose sejam 2 cápsulas, a pessoa teria que tomar 6 cápsulas, tá? É esse cálculo todo que tem que fazer. Como muda totalmente de marca para marca, e ainda eles botam assim, ó, 280 miligramas de magnésio elementar, com valores quebrados, eu costumo pedir para mandar manipular